O sol da tarde caía pesadamente sobre as montanhas de lixo do aterro sanitário de Cidade Tiradentes. Lara Pereira, com seus pequenos pés descalços curtidos pela terra, caminhava com cuidado entre vidros quebrados e metais enferrujados, procurando qualquer objeto que pudesse brilhar sob a luz fraca. O ar estava carregado de um cheiro forte e penetrante, uma mistura de decomposição e fumaça que para a menina de 8 anos era tão natural quanto o oxígeno mesmo. Sua mente não estava em brincadeiras, mas na urgente necessidade de conseguir dinheiro suficiente para os remédios de sua avó Matilde. A respiração de Dona Matilde havia ficado chiada e preocupante na noite anterior. Cada passo que Lara dava era uma mistura de esperança e medo, sabendo que a escuridão trazia perigos que uma criança não deveria conhecer jamais. De repente, seu pé tropeçou em algo que não tinha a dureza do metal nem a fragilidade do plástico. Uma consistência estranhamente sólida e macia ao mesmo tempo. Ao baixar o olhar, o coração deu uma volta violenta no peito. O que estava entre os escombros não era um objeto, mas um homem vestido com terno que, apesar da sujeira, mostrava elegância fora de lugar. Estava imóvel, com o rosto coberto de sangue e uma ferida na testa, parecendo um anjo caído do céu dos ricos. Lara ficou paralisada por um instante, dividida entre o instinto de fugir e a compaixão que sua avó havia ensinado desde pequena. Agachou-se devagar, segurando a respiração, e aproximou a mão trêmula do pescoço do desconhecido para verificar se ainda havia vida naquele corpo abandonado. O homem soltou um gemido gutural, um som de dor profunda que quebrou o silêncio sepulcral do lixão. Lara viu um brilho dourado no pulso do sujeito, um relógio que brilhava com intensidade quase insultante em meio a tanta miséria. Sabia que se outros catadores ou as gangues da região o encontrassem, não só roubariam aquele objeto precioso, mas provavelmente acabariam com sua vida sem pensar 2 vezes. "Senhor, acorde, por favor. Não pode ficar aqui", sussurrou ela com urgência, balançando levemente o ombro do homem, cujos olhos permaneciam fechados. A menina olhou ao redor nervosa, procurando testemunhas, consciente de que o tempo corria contra ela e a noite se aproximava. Com esforço sobre-humano para sua pequena constituição, Lara tentou movê-lo, mas o peso do homem era como uma pedra imóvel grudada no chão. Procurou em sua mochila uma garrafa de água meio vazia, um tesouro que guardava para as horas mais quentes, e derramou um pouco do líquido sobre os lábios rachados do desconhecido. A reação foi quase imediata. As pálpebras do homem se mexeram e abriram devagar, revelando olhos claros e desorientados, que não pareciam focar em nada específico. "Onde? Onde estou?" perguntou ele, com voz rouca e quebrada, tentando se levantar sem sucesso, pois a dor o obrigou a cair novamente contra o lixo. Lara se ajoelhou ao seu lado, oferecendo mais água e falando com suavidade que contrastava com a dureza do ambiente que o cercava. "Está no lixão da Cidade Tiradentes, senhor, e precisa se levantar agora se quiser continuar vivo", disse Lara com seriedade que não correspondia à sua idade infantil. O homem piscou tentando processar a informação, mas sua mente parecia uma lousa em branco, onde as lembranças haviam sido apagadas completamente. Tocou a cabeça com mão trêmula, sentindo o sangue seco, e olhou para a menina com mistura de medo e gratidão absoluta. "Não lembro de nada, não sei quem sou nem como cheguei a este lugar horrível", confessou ele com pânico, começando a aparecer no tom de voz. Lara suspirou, sabendo que sua jornada de coleta havia terminado e que agora tinha uma missão muito mais complicada nas mãos. "Não importa quem seja agora, o que importa é que não pode ficar aqui porque é perigoso", insistiu a menina, puxando seu braço com todas as forças para ajudá-lo a sentar. O homem, impulsionado pelo instinto de sobrevivência e a determinação nos olhos da pequena, fez esforço gigantesco e conseguiu ficar em pé, balançando perigosamente. Lara se colocou debaixo de seu braço, servindo de muleta humana, e começaram a caminhar devagar pelo labirinto de detritos. Cada passo era uma vitória contra a gravidade e a dor, enquanto as sombras se alongavam ainda mais, ameaçando engoli-los completamente. A menina guiava o desconhecido por caminhos ocultos que só ela conhecia,
evitando as rotas principais onde olhos mal intencionados poderiam estar observando. Durante o trajeto, o silêncio entre ambos só era quebrado pela respiração agitada do homem e o barulho do lixo sob seus pés. "Como você se chama, pequena?" perguntou ele num sussurro, tentando se ancorar em alguma realidade, enquanto sua memória falhava completamente. "Me chamo Lara", respondeu ela sem parar de olhar o caminho, atenta a qualquer ruído estranho que pudesse indicar perigo. "Obrigado, Lara", murmurou o homem, sentindo uma onda de emoção ao perceber que sua vida dependia inteiramente daquela criatura frágil. Ela não respondeu, concentrada em levá-lo em segurança até o único lugar onde sabia que encontraria um refúgio, embora temesse a reação de sua avó. Ao chegarem aos limites do lixão, as luzes da cidade começavam a se acender à distância, como estrelas inalcançáveis para quem vivia na periferia esquecida. O homem parou um momento, olhando sua própria roupa rasgada e o relógio no pulso como se fossem objetos de um estranho. "Você acha que sou um criminoso?" perguntou a menina, atormentado pela possibilidade de que sua amnésia escondesse um passado sombrio. Lara o olhou nos olhos, aqueles olhos verdes cheios de confusão, e balançou a cabeça com certeza intuitiva. "Os criminosos não têm medo no olhar, senhor, e você está apavorado. Então deve ser uma pessoa boa com problemas." Continuaram caminhando pelas ruas de terra batida, onde se erguiam casas humildes feitas de telhas e madeira. Os cachorros latiam quando passavam e algumas cortinas se mexiam discretamente, revelando a curiosidade dos vizinhos diante da dupla estranha. Lara apertou o passo, sentindo o peso do homem cada vez mais insuportável sobre seus ombros, mas se negando a deixá-lo cair. Sabia que sua avó Matilde ficaria brava por trazer um estranho, especialmente um que poderia trazer problemas, mas não havia outra opção. A caridade era um luxo que não podiam se permitir, mas a humanidade era algo a que não estavam dispostas a renunciar. Finalmente chegaram a uma pequena casa no final de um beco sem saída, onde uma luz morna se filtrava pelas frestas da porta de madeira. Lara empurrou a porta com cuidado, anunciando sua chegada com voz suave para não assustar sua avó doente. "Vó, sou eu. Trouxe alguém que precisa de ajuda", disse enquanto ajudava o homem a atravessar a soleira rumo à segurança relativa do lar. Matilde, que estava sentada numa cadeira velha remendando roupas, ergueu o olhar, e seus olhos se abriram com surpresa e alarme. "O que você fez, menina?" exclamou a idosa, levantando-se com dificuldade e se aproximando deles com passo lento, mas firme. O homem, esgotado pelo esforço, se deixou cair no pequeno sofá desgastado que ocupava grande parte da sala principal. Matilde o examinou com olhar crítico, notando a qualidade do tecido de seu terno arruinado e o relógio caro que usava. "Quem é este homem e por que você o trouxe para nossa casa?" perguntou Matilde com um tom severo, embora suas mãos já procurassem um pano limpo. "Encontrei ele no lixão, vó. Estava ferido e não lembra de nada. Não podíamos deixar ele morrer lá", explicou a menina com súplica na voz. Matilde suspirou profundamente, dividida entre a prudência necessária para sobreviver e a compaixão que sempre havia guiado sua vida. "Não temos comida nem para nós, e agora você traz mais uma boca para alimentar", resmungou Matilde, embora já estivesse esquentando água no fogãozinho pequeno. Aproximou-se do desconhecido e começou a limpar a ferida da cabeça com movimentos suaves e experientes adquiridos após anos cuidando dos seus. O homem fez careta de dor, mas ficou quieto, observando as duas mulheres com gratidão silenciosa. "Senhora, prometo que assim que lembrar quem sou, vou pagar por tudo isso", disse ele com voz fraca. Matilde soltou uma risada seca e amarga, balançando a cabeça enquanto continuava seu trabalho de enfermeira improvisada. "As promessas dos ricos não valem nada aqui, senhor, e você tem cara de ser muito rico ou ter muitos problemas", sentenciou a idosa. Lara se sentou aos pés do homem olhando-o com curiosidade, perguntando-se que tipo de vida ele teria tido antes de acabar em seu mundo. A noite caiu completamente sobre a comunidade, envolvendo a casa num silêncio
que só era quebrado pelo vento que batia nas telhas do telhado. O homem olhou suas mãos macias e sem calos, tão diferentes das mãos trabalhadoras de Matilde e Lara. Sentia-se um intruso na própria pele, um fantasma que havia aterrissado numa realidade alheia e dura. "Está com fome?" perguntou Lara de repente, quebrando o fio de pensamentos sombrios do desconhecido. Ele acenou levemente, percebendo que seu estômago rugia com ferocidade que não lembrava ter sentido antes. Matilde serviu 3 pratos com pequena porção de feijão e umas tortilhas feitas à mão, colocando a melhor parte na frente do convidado. Comeram em silêncio. Um silêncio que não era desconfortável, mas carregado de solenidade compartilhada diante da escassez. O homem saboreou cada garfada como se fosse a iguaria mais requintada, descobrindo o valor real da comida. Depois do jantar, Matilde indicou que ele podia dormir no sofá, oferecendo um cobertor velho, mas limpo, que cheirava a sabão de lavanderia. "Amanhã veremos o que fazer com você, mas por hoje está seguro aqui", disse a avó, apagando a luz principal. Lara se despediu com um sorriso tímido e desapareceu atrás de uma cortina que separava sua cama da sala. O homem ficou sozinho na escuridão, ouvindo os sons noturnos da casa e do bairro. Tentou forçar sua mente para lembrar um nome, um rosto, um endereço, mas só encontrou um vazio aterrador e escuro. Tocou o relógio mais uma vez, procurando alguma pista no metal frio, e seus dedos roçaram um pequeno botão lateral por acidente. Uma voz digital suave e feminina emergiu do aparelho. "Para Giovanni, com todo o meu amor, Marlene." O nome Giovanni ecoou em sua cabeça, provocando eco de familiaridade, mas Marlene causou sensação estranha no peito. Era ele, Giovanni. E quem era Marlene? Por que, se o amava, ele havia acabado jogado num lixão? As perguntas giravam em sua mente como redemoinho, impedindo-o de adormecer apesar do esgotamento físico extremo. Olhou para onde dormiam Lara e Matilde, sentindo conexão estranha com essas duas desconhecidas que lhe haviam salvado a vida sem pedir nada. Prometeu a si mesmo que, sem importar quem fosse na realidade, não lhes causaria dano e faria o possível para recompensá-las. Com esse pensamento final, o homem que agora acreditava se chamar Giovanni se deixou vencer pelo sono. A luz do amanhecer se filtrava pelas frestas das paredes de madeira, despertando Giovanni com sensação de desorientação total. Demorou alguns segundos para lembrar onde estava e por que seu corpo doía como se tivesse sido atropelado por um caminhão. Incorporou-se no sofá, notando que Matilde já estava acordada e mexendo na cozinha pequena, preparando café que cheirava a terra e canela. Lara apareceu pouco depois com cabelo bagunçado e energia que parecia desafiar a pobreza que a cercava. "Bom dia, Giovanni", disse a menina com naturalidade, testando o nome que ele havia descoberto na noite anterior. Matilde se virou para ele com xícara fumegante na mão e expressão indecifrável no rosto enrugado pelos anos. "Então se chama Giovanni?" perguntou ela, entregando o café com gesto brusco, mas amável. "Acho que sim, senhora." "O relógio disse esse nome", respondeu ele, sentindo-se um pouco ridículo ao basear sua identidade numa gravação. A idosa acenou e se sentou na frente dele, cruzando os braços sobre o peito. "Olhe, Giovanni, não podemos mantê-lo aqui por muito tempo. As pessoas começam a falar e não quero problemas para minha neta." Giovanni acenou, compreendendo perfeitamente a posição da mulher e se sentindo culpado por ser um peso para elas. "Entendo, Matilde. Tentarei ir embora hoje mesmo. Só preciso saber para onde fica o centro da cidade", disse ele tentando se levantar. No entanto, assim que tentou, uma tontura intensa o obrigou a sentar de volta, e o mundo girou ao seu redor vertiginosamente. Matilde estralou a língua e se aproximou para colocar uma mão fresca na testa dele, diagnosticando a situação na hora. "Você não vai a lugar nenhum assim. Está fraco e essa ferida pode infeccionar se sair à rua agora." Lara olhou para sua avó com olhos suplicantes, sabendo que, no fundo, Matilde não era capaz de expulsar ninguém nesse estado. "Ele pode nos ajudar em casa, vó, ou na horta. Assim ganha sua comida", sugeriu a menina com astúcia. Giovanni olhou suas mãos macias de novo e depois olhou para as duas mulheres,
sentindo determinação nascer em seu interior. Farei o que for necessário. Não quero ser um parasita. Aprenderei a fazer o que vocês precisarem, prometeu com firmeza. Matilde o olhou fixamente durante alguns segundos eternos, avaliando a sinceridade em seus olhos verdes antes de soltar suspiro de resignação. Está bem, fica mais uns dias, mas terá que trabalhar, sentenciou a avó, apontando para o pequeno quintal dos fundos. Nesse dia, Giovanni descobriu que a vida na pobreza era trabalho de tempo integral, luta constante contra a carência. Aprendeu a tirar água do poço, tarefa que deixou seus braços tremendo e as mãos doloridas em questão de minutos. Lara ria gentilmente de sua falta de jeito, guiando-o com paciência e mostrando truques para não machucar as costas. Apesar da dor física, Giovanni sentiu satisfação estranha ao ver o balde cheio de água, uma conquista tangível e real. À tarde, enquanto Matilde descansava, Lara levou Giovanni à pequena horta que cultivavam no pouco terreno disponível atrás da casa. Ensinou-lhe a diferenciar ervas daninhas das hortaliças, falando das plantas como se fossem pessoas com personalidade própria. Esta é a hortelã. É boa para dor de barriga. E estes são os tomates, mas ainda estão verdes, explicava ela com entusiasmo. Giovanni escutava fascinado, percebendo que aquela menina possuía sabedoria que não se encontrava em livros nem escolas. Perguntou-se se ele tinha filhos, se alguma vez havia compartilhado um momento assim com alguém, mas sua memória continuava sendo muro impenetrável. A noite chegou de novo, e com ela uma conversa mais íntima ao redor da mesa capenga da cozinha. Não lembra nada de sua família? Perguntou Matilde, observando-o enquanto ele comia com apetite voraz. Só tenho sensações, medos, como se estivesse fugindo de algo escuro, confessou Giovanni, baixando o olhar para seu prato. Às vezes é melhor não lembrar, disse Matilde com tom melancólico. O passado pode ser carga muito pesada. Lara interveio. Mas deve ter alguém que o procure, alguém que o ame, como Marlene. A menção do nome Marlene provocou arrepio em Giovanni, mistura de saudade e repulsa inexplicável que não conseguia decifrar. Quem será ela? Perguntou-se em voz alta, girando o relógio no pulso, tentado a vendê-lo, mas contido por Lara. Não venda ainda, havia dito a menina. É sua única conexão com quem era antes. Pode se arrepender. Giovanni admirava a clareza mental de Lara, sua capacidade de ver além da necessidade imediata, ao contrário dele que se sentia perdido. Talvez Marlene seja a razão de eu estar aqui, murmurou, e silêncio pesado caiu sobre a mesa. No dia seguinte, um vizinho passou pela casa e olhou Giovanni com desconfiança, sussurrando algo no ouvido de Matilde antes de ir embora. Dizem que há homens perguntando por um desaparecido na comunidade do lado, informou Matilde com o rosto pálido. Giovanni sentiu o coração parar. O medo instintivo que havia sentido ao acordar se materializou numa ameaça real. Devo me entregar? Talvez seja minha família me procurando, sugeriu ele, embora cada fibra do seu ser gritasse para não fazer isso. Se fosse sua família, teriam ido à polícia. Não estariam perguntando nos becos, raciocinou Matilde com sua astúcia habitual. Decidiram que Giovanni não sairia da casa durante o dia, mantendo-se escondido no quintal dos fundos ou dentro da moradia. O confinamento forçado lhe deu tempo para observar a dinâmica entre avó e neta, o amor incondicional que se dedicavam. Via como Lara cuidava de Matilde, garantindo que tomasse os remédios, e como Matilde se sacrificava para dar o melhor à menina. Era riqueza que não tinha nada a ver com dinheiro, lealdade que Giovanni suspeitava não ter conhecido em sua vida anterior. Vocês são milionárias e não sabem, disse-lhes uma tarde provocando a risada de Lara. Os milionários têm piscinas e carros, nós temos goteiras, respondeu a menina rindo, mas Giovanni balançou a cabeça seriamente. Vocês têm algo que não se pode comprar, tem uma a outra de verdade. Matilde o olhou de sua cadeira e pela primeira vez Giovanni viu sorriso genuíno no rosto da idosa. Você aprende rápido, Giovanni, para ser homem que esqueceu tudo, disse ela com aprovação. Naquela noite, Giovanni dormiu um pouco melhor, sentindo-se menos como estranho e mais como protetor em dívida. No entanto, seus sonhos foram invadidos por imagens fragmentadas.
Escritório de vidro, gritos, copo com sabor amargo. Acordou suando com o nome Eurico na ponta da língua e sensação de traição queimando o peito. Levantou-se e foi beber água, olhando pela janela para a rua escura e solitária. Sabia que seu tempo ali era limitado, que o passado vinha buscá-lo e trazia consigo tempestade. Mas também sabia que pela primeira vez em muito tempo tinha algo valioso para defender. Ao amanhecer do terceiro dia, Giovanni se ofereceu para consertar o telhado de telha que gotejava, querendo ser útil apesar do risco de ser visto. Enquanto martelava com cuidado, ouviu conversa na rua que o gelou até os ossos. Eram vozes de homens educadas, mas ameaçadoras, perguntando por um homem com relógio dourado. Giovanni se achatou contra o telhado, prendendo a respiração, rezando para que não entrassem na casa. Lara saiu ao quintal e, com naturalidade impressionante, começou a cantar uma música infantil, cobrindo qualquer ruído que ele pudesse ter feito. Quando os homens se afastaram, Giovanni desceu tremendo, não de medo por ele, mas pelo que poderia acontecer a elas se o encontrassem ali. Tenho que ir embora, não posso colocá-las em perigo, disse a Matilde assim que entrou na cozinha. Já é tarde para isso, rapaz. Se for agora, vão pegá-lo na esquina, respondeu ela com calma. Ficamos quietos e esperamos o perigo passar. Somos invisíveis para gente como eles. Giovanni se maravilhou com a coragem dessas mulheres, coragem forjada na adversidade diária. Naquela tarde, a atmosfera na casa mudou. Já não eram apenas anfitriãs e hóspede, eram cúmplices num segredo perigoso. Giovanni lhes contou o pouco que havia lembrado em seu sonho: o escritório, a discussão, o sabor amargo. Acha que alguém lhe fez mal de propósito? Perguntou Lara com olhos muito abertos. Tenho quase certeza, Lara, e acho que foi alguém em quem eu confiava, admitiu ele com dor. A revelação uniu ainda mais o trio estranho, criando laço invisível, mas indestrutível diante da ameaça exterior. Os dias se converteram em semanas, e uma rotina peculiar se estabeleceu na pequena casa de telha e madeira. Giovanni, que os vizinhos já começavam a chamar de primo distante, graças à história inventada por Matilde, havia se transformado fisicamente. Sua pele pálida havia bronzeado sob o sol inclemente, e suas mãos haviam desenvolvido calos, onde antes só havia maciez. Trabalhava a terra com dedicação quase religiosa, encontrando no crescimento das plantas metáfora de sua própria reconstrução pessoal. Lara era sua sombra e sua professora, ensinando-lhe a pechinchar no mercado e a encontrar tesouros no que outros descartavam. Olhe, Giovanni, este cobre vale mais se tirarmos o plástico, explicava-lhe uma tarde, sentados no chão do quintal rodeados de fios velhos. Ele sorria, maravilhado pela inteligência prática da menina, e seguia suas instruções ao pé da letra. Havia descoberto que o trabalho manual tinha efeito terapêutico em sua mente fragmentada, acalmando a ansiedade que o assaltava durante as noites. A relação com Matilde também havia evoluído. Já não havia desconfiança, mas respeito mútuo e silencioso. Ela lhe preparava remédios caseiros para suas dores musculares, e ele consertava cada canto da casa que precisava de atenção. No entanto, a ameaça dos homens de terno continuava latente, como nuvem negra que se negava a se dissipar do horizonte. Giovanni evitava sair às ruas principais e sempre levava boné velho que Lara lhe havia conseguido para esconder seus traços. Às vezes sentia a tentação de recuperar sua vida anterior, de buscar respostas, mas o medo de perder a paz que havia encontrado o detinha. Sente falta de sua outra vida? Perguntou-lhe Lara um dia, enquanto regavam os tomates que já começavam a avermelhar. Não se pode sentir falta do que não se lembra, Lara, mas sinto falta da sensação de saber quem sou, respondeu ele pensativo. Uma tarde, enquanto ajudava Matilde a descascar milho, a idosa sofreu pequena tontura que alarmou Giovanni profundamente. Está tomando seus remédios, Matilde? Perguntou-lhe, segurando seu braço com preocupação evidente. Custam muito dinheiro, filho. Prefiro que comamos bem a gastar em comprimidos, admitiu ela com honestidade brutal.
Giovanni sentiu pontada de culpa e frustração. Tinha relógio que valia milhares no pulso, mas não podia vendê-lo sem arriscar ser descoberto. Naquela noite prometeu encontrar maneira de ajudar sem expô-las, embora não soubesse como. A conexão com Lara se fortalecia cada dia. Ela lhe contava sobre os pais que a abandonaram e ele inventava contos fantásticos para ela antes de dormir. Havia se tornado a figura paterna que a menina nunca teve, e ela a filha que ele sentia ter perdido em algum lugar de sua memória. Quando recuperar meu dinheiro, comprarei todos os livros do mundo para você, prometeu-lhe uma noite. Prefiro que fique aqui e me conte as histórias você mesmo, respondeu ela, deixando-o sem palavras. O amor que crescia naquela casa era palpável, escudo contra a miséria exterior. Mas o mundo exterior tinha formas cruéis de invadir seu refúgio. Uma manhã, Giovanni viu um dos homens de terno falando com o dono da mercearia da esquina. Reconheceu o perfil afiado e a postura arrogante. Era um dos seguranças de sua antiga empresa, lembrança que atingiu sua mente como raio. Correu para dentro com o coração batendo descontrolado e alertou Matilde e Lara para se esconderem. Passaram horas em silêncio com as luzes apagadas, ouvindo passos alheios se aproximarem e depois se afastarem. O medo nos olhos de Lara acendeu fúria fria em Giovanni. Não permitiria que ninguém lhes fizesse mal. Tenho que ir embora, Matilde. Estou colocando alvo nas costas de vocês, sussurrou ele, quando o perigo pareceu passar. Se for agora, vão matá-lo e ninguém saberá nunca o que aconteceu, replicou ela com firmeza inabalável. Aqui cuidamos de você e você cuida de nós. Isso é o que faz a família. A palavra família ecoou no ar, selando o pacto que ia além do sangue. Giovanni aceitou ficar, mas começou a planejar estratégia, não de fuga, mas de defesa. Começou a anotar num caderno velho tudo o que lembrava, fragmentos de números, nomes, senhas que apareciam em sua mente como clarões. Construtora Romão, escreveu um dia, e o nome lhe provocou dor de cabeça cegadora, mas também certeza. Essa é minha empresa, disse a Lara, mostrando o papel com mãos trêmulas. Então você é o chefe, disse ela com olhos muito abertos. Por isso manda tão mal na horta. Ambos riram. Risada nervosa que liberou um pouco da tensão acumulada. A saúde de Matilde, no entanto, continuava se deteriorando sutilmente apesar dos esforços de Giovanni para melhorar sua alimentação com o que colhiam. Tosse persistente a incomodava durante as noites, e Giovanni passava horas acordado vigiando seu sono com preocupação. Percebeu que o tempo se esgotava, não só por seus perseguidores, mas pela fragilidade da vida da mulher que o havia acolhido. Decidiu que arriscaria sua liberdade para conseguir-lhe um médico de verdade, custasse o que custasse. Um dia, enquanto trabalhavam na coleta de papelão, Lara encontrou o jornal velho e mostrou a Giovanni com urgência. Na página social, havia foto de mulher elegante e homem sorridente sob a manchete. Empresários lamentam desaparecimento de sócio. Giovanni olhou a foto e sentiu náuseas. Eram Marlene e Eurico, e seus sorrisos pareciam máscaras de predadores. São eles, disse com voz gelada. Minha esposa e meu melhor amigo. Lara tocou sua mão. Eles são maus? Perguntou. São piores que maus, Lara. São traidores. A revelação trouxe consigo mistura de ira e clareza. Agora sabia quem era o inimigo e por que o procuravam. Não queriam que voltasse. Queriam garantir que nunca voltaria para ficar com tudo que era dele. Giovanni olhou Lara, tão pequena e vulnerável, e jurou que recuperaria seu poder, não pelo dinheiro, mas para protegê-la. Vamos preparar surpresa para eles, disse a menina com determinação nova no olhar. Mas antes que pudesse pôr em prática qualquer plano, a tragédia bateu à porta da casa humilde. Matilde desmaiou na cozinha, levando a mão ao peito e caindo no chão com pancada seca. Giovanni e Lara correram até ela, gritando seu nome, mas a idosa não respondia. O pânico se apoderou da cena, apagando qualquer pensamento sobre conspirações ou empresas. Naquele momento só existia a vida de Matilde pendendo por fio. Giovanni carregou Matilde em seus braços, sem se importar com quem pudesse vê-lo na rua, e correu para a avenida principal procurando ajuda. Lara corria ao seu lado chorando e segurando a mão fria de sua avó.
Um táxi parou diante do desespero do homem e o motorista, vendo a emergência, concordou em levá-los ao hospital mais próximo. Durante o trajeto, Giovanni sussurrava promessas a Matilde. Resista, por favor, não nos deixe sozinhos agora. Chegaram ao pronto-socorro e Giovanni exigiu atendimento com autoridade que havia esquecido que possuía, autoridade de alguém acostumado a mandar. Os médicos levaram Matilde numa maca, deixando Giovanni e Lara sozinhos na sala de espera fria. A menina se abraçou a ele tremendo de medo e Giovanni a envolveu em seus braços, sentindo seu próprio coração se partir. Tudo vai ficar bem, pequena, prometo, disse, embora não tivesse certeza de poder cumprir essa promessa. Naquela noite, sentado na cadeira de plástico do hospital, Giovanni compreendeu que sua vida anterior já não importava se não pudesse salvar as pessoas que amava agora. Olhou o relógio dourado, esse objeto que havia sido sua única identidade, e tomou decisão drástica. Levantou-se com cuidado para não acordar Lara e caminhou para a saída, decidido a converter esse ouro em vida. Os laços invisíveis que o uniam àquela família eram agora correntes de amor inquebráveis. Giovanni voltou à sala de espera depois de 1 hora com o pulso nu e maço de notas no bolso, sentindo alívio estranho ao ter se desfeito do relógio. Havia vendido seu passado para assegurar o futuro de Matilde, conseguindo preço justo numa casa de penhores noturna, graças à sua habilidade inata para negociar. Lara acordou ao sentir sua presença e o olhou com olhos vermelhos, notando imediatamente a ausência do objeto dourado. "Vendeu?" perguntou ela com fio de voz, entendendo o sacrifício sem precisar de explicações. "Era só um objeto, Lara. Sua avó vale mais que todo o ouro do mundo", garantiu-lhe ele, acariciando seu cabelo desarrumado. Naquele momento, médico de aspecto cansado saiu para procurá-los com expressão grave, que fez o estômago de Giovanni se contrair. "A senhora Matilde está estável, mas seu coração está muito fraco. Precisa de cirurgia e medicamentos que o SUS não cobre completamente", informou o doutor. Giovanni tirou o dinheiro sem hesitar. "Faça o que tem que fazer, doutor. Aqui está o pagamento inicial e conseguirei mais se for necessário." O médico olhou o dinheiro e depois Giovanni, surpreso pela discrepância entre sua aparência de andarilho e seus recursos. "Muito bem, prepararemos o centro cirúrgico, mas devem saber que é operação de alto risco na idade dela." Lara soltou soluço e Giovanni a abraçou com força, transmitindo-lhe segurança que ele mesmo mal conseguia manter. As horas seguintes foram tortura lenta, marcada pelo tic-tac do relógio de parede, que parecia zombar de sua ansiedade. Giovanni aproveitou o tempo para refletir sobre os clarões de memória que se faziam mais frequentes e nítidos. Lembrou do rosto de Brenda, sua filha, uma adolescente que o olhava com decepção em sua última lembrança clara. Por que o olhava assim? A dor dessa recordação era mais aguda que qualquer ferida física. Percebeu que havia sido pai ausente, homem consumido pela ambição e os negócios, deixando de lado o essencial. "Se sair dessa, vou consertar tudo", jurou a si mesmo, olhando Lara dormir novamente em seu colo. A operação de Matilde se prolongou até o amanhecer, mantendo todos em suspense. Quando finalmente o médico saiu com notícias positivas, Giovanni sentiu que tirava um peso de cima dele. "Correu bem, é mulher muito forte", disse o cirurgião com um sorriso cansado. Lara saltou de alegria e abraçou Giovanni, e nesse abraço algo se desbloqueou na mente dele. Um cheiro, talvez o desinfetante ou o perfume barato de uma enfermeira que passava, detonou a avalanche de lembranças. Viu a reunião, o copo que Eurico lhe ofereceu com aquele sorriso falso e ouviu as palavras de Marlene. "É melhor assim, Giovanni. Você está muito estressado." A traição se desdobrou diante dele com clareza cinematográfica e brutal. Não havia sido acidente nem assalto. Havia sido tentativa de assassinato premeditada pelas duas pessoas mais próximas a ele. Sentiu náusea profunda, não física, mas moral, ao compreender a magnitude da maldade humana. Mas junto com a ira veio a lembrança de quem era realmente: Giovanni Romão, homem que havia construído o império do nada. A amnésia se dissipou como neblina diante do sol, deixando-o exposto à realidade crua.
Giovanni, está bem? Ficou muito pálido, perguntou-lhe Lara, notando a mudança em sua postura e em seu olhar. Ele a olhou, mas já não com os olhos confusos do náufrago, senão com a intensidade do capitão que retoma o comando. Lembro de tudo, Lara. Sei quem sou e sei o que me fizeram, confessou com voz firme. A menina o olhou com mistura de espanto e medo. Vai embora agora que sabe que é rico? Giovanni se ajoelhou na frente dela para ficar na altura dos seus olhos. Vou embora para recuperar o que é meu, mas não para voltar a ser o de antes, prometeu-lhe. Vou garantir que você e Matilde nunca mais passem necessidade. Lara acenou confiando nele, embora parte dela temesse perdê-lo para sempre naquele mundo de riqueza que desconhecia. Passaram os dias de recuperação de Matilde no hospital, e Giovanni usou esse tempo para planejar seu retorno meticulosamente. Não podia aparecer simplesmente. Tinha que fazê-lo de maneira que não pudessem atacá-lo novamente. Usou o telefone público do hospital para fazer ligação a antigo aliado, advogado que havia sido marginalizado por Eurico. A voz do outro lado da linha tremeu ao ouvi-lo. Senhor Romão? Todos o davam por morto, exclamou o advogado. Giovanni lhe deu instruções precisas, pedindo discrição absoluta e que preparasse os documentos necessários para retomar controle da empresa. Sentia que estava jogando partida de xadrez, onde sua vida era o rei, e sua família adotiva eram as peças que devia proteger a todo custo. Quando Matilde recebeu alta, Giovanni as levou de volta para casa num táxi, pagando com o último que sobrava do relógio. A idosa o olhava com curiosidade, notando a mudança em seu porte, a segurança que emanava agora. Já sabe quem é, não é? Disse ela quando a deitaram em sua cama. Sim, Matilde, e lamento ter trazido problemas para vocês, mas vou resolver tudo. Ela lhe sorriu fracamente. Você não trouxe problemas, trouxe vida para esta casa velha. Naquela noite, Giovanni se despediu delas temporariamente, explicando que devia enfrentar seus demônios sozinho. Lara chorou agarrando-se à sua perna e ele teve que conter as lágrimas para não desmoronar. Voltarei. Dou minha palavra de honra, disse-lhe, entregando-lhe uma pequena medalha que sempre levava no pescoço e que não havia vendido. Saiu da casa sob o manto da escuridão, transformado de novo em Giovanni Romão, mas com o coração do homem do lixão. Caminhou rumo à cidade, sentindo cada passo como declaração de guerra. Ia enfrentar Eurico e Marlene, mas seu maior medo não eram eles, mas a reação de sua filha Brenda. Acreditaria ela nas mentiras que lhe haviam contado? A incerteza o corroía. Chegou aos escritórios de seu aliado ao amanhecer, onde se lavou e se vestiu com roupa emprestada, que lhe ficava um pouco grande, mas que lhe devolvia sua dignidade. Ao olhar-se no espelho, viu o homem diferente. Os cabelos grisalhos haviam aumentado, as rugas ao redor dos olhos eram mais profundas, mas seu olhar tinha a humanidade que antes não existia. Estava pronto. Subiu no carro que o advogado lhe havia preparado e se dirigiu para a mansão no Morumbi, o lugar que alguma vez chamou de lar e que agora sentia como campo de batalha. Os ecos de sua vida esquecida haviam deixado de ser sussurros para se converter em grito de justiça. A mansão dos Romão se erguia imponente, alheia ao drama que estava prestes a se desenvolver em seu interior. Giovanni observou a fachada do carro, notando que os jardineiros trabalhavam como se nada tivesse acontecido, mantendo a ilusão de perfeição. Respirou fundo, armando-se de coragem, e desceu do veículo, ignorando o olhar atônito do guarda de segurança que quase deixou cair seu rádio ao vê-lo. «Abra o portão, Bellarmino», ordenou Giovanni com sua antiga voz de comando, e o portão se abriu lentamente, como se a casa mesma reconhecesse seu dono legítimo. Caminhou até a entrada principal, sentindo a adrenalina correr por suas veias. Ao entrar, ouviu risos vindos da sala. Eram Eurico e Marlene brindando com champanhe no meio da manhã. A cena lhe revirou o estômago. Os traidores celebrando sobre sua tumba vazia. Entrou na sala sem se anunciar, e o silêncio que se seguiu foi absoluto e sepulcral. Marlene soltou a taça que se despedaçou contra o piso de mármore, e Eurico ficou pálido como cadáver. «Surpresos?» perguntou Giovanni com calma glacial, desfrutando do terror em seus olhos.
Giovanni, meu Deus, você está vivo, balbuciou Marlene, tentando compor a atuação de esposa aliviada, mas o medo a denunciava. Poupe o teatro, Marlene, lembro de tudo, cortou ele seco. Eurico tentou se aproximar com as mãos para cima. Amigo, não sabe quanto te procuramos. Estávamos desesperados. Giovanni soltou risada amarga. Me procuraram para garantir que eu estivesse morto, suponho. O confronto ficou tenso e verbalmente violento. Giovanni lhes enumerou cada detalhe da traição, desarmando suas mentiras uma por uma. Informou-lhes que seus advogados já estavam congelando as contas e que a polícia estava a caminho para investigar a tentativa de homicídio e a fraude corporativa. Marlene começou a chorar, desta vez de verdade, ao ver seu mundo de luxos desmoronar, enquanto Eurico procurava saída, encurralado como rato. Mas o que mais importava a Giovanni não estava naquela sala. Onde está Brenda? Exigiu saber. Está no quarto dela, não a envolva nisso, suplicou Marlene. Giovanni subiu as escadas de 2 em 2, ignorando os gritos de sua ex-esposa. Abriu a porta do quarto de sua filha e a encontrou com fones de ouvido, alheia ao caos. Ao vê-lo, a garota de 15 anos tirou os fones e ficou paralisada. Papai, sussurrou, e em seus olhos Giovanni viu a dúvida que haviam plantado nela. É verdade que você enlouqueceu? Mamãe disse que fugiu. Giovanni sentou na beira da cama, mantendo distância respeitosa. Sua mãe e Eurico mentiram para você, Brenda, mas não estou aqui para falar mal deles, mas para dizer a verdade. Contou-lhe sua história, omitindo os detalhes mais sórdidos para protegê-la, mas sendo honesto sobre seu desaparecimento e quem o havia salvado. Brenda escutava, processando a informação, vendo as cicatrizes nas mãos de seu pai e a sinceridade em sua voz. E essas pessoas, a menina e a avó, ajudaram você sem pedir nada? Perguntou ela incrédula. Me deram a vida, Brenda, quando eu não tinha nada para oferecer. Me ensinaram o que é ser família de verdade, respondeu Giovanni emocionado. A garota começou a chorar e abraçou seu pai, quebrando a barreira de frieza que havia existido entre eles durante anos. Nesse abraço, Giovanni sentiu que havia recuperado o mais importante. Desceram juntos as escadas justo quando a polícia chegava para levar Eurico, que gritava ameaças vazias enquanto era algemado. Marlene ficou sentada no sofá, derrotada, olhando como levavam seu amante e como seu marido e filha a olhavam com decepção. Saia da minha casa, Marlene, disse Giovanni. Fale com meus advogados. Darei o justo, mas não quero vê-la aqui. A mulher, despojada de sua arrogância, saiu da mansão com o oposto, enfrentando pela primeira vez as consequências de seus atos. A casa ficou em silêncio, mas desta vez era silêncio de limpeza, de novo começo. Naquela mesma tarde, Giovanni levou Brenda à cozinha e preparou algo simples, recusando a ajuda do pessoal doméstico. Queria servir sua filha, cuidar dela como havia aprendido a fazer com Lara. Posso conhecê-las? Perguntou Brenda, de repente quebrando o silêncio. Lara e Matilde. Giovanni sorriu, sentindo orgulho imenso. Claro que sim, mas terá que deixar seus sapatos caros aqui. Vamos a um lugar onde se caminha sobre terra. A viagem para a periferia foi experiência cultural para Brenda, que olhava pela janela com mistura de curiosidade e horror diante da pobreza. Quando chegaram à casa de Matilde, a menina e a idosa estavam no quintal. Lara correu para o carro ao ver Giovanni e ele a levantou nos braços girando com ela. Cumpriu sua promessa? Gritou feliz. Giovanni desceu Lara e apresentou as duas meninas. Lara, ela é Brenda, minha filha. Brenda, ela é Lara, minha outra filha. O encontro foi tímido no início. Brenda se sentia fora de lugar com sua roupa de marca e Lara a observava com curiosidade franca. Você é rica? Perguntou Lara diretamente. Brenda corou. Acho que sim. Lara acenou. Isso não importa. O importante é se você é divertida. A simplicidade de Lara quebrou o gelo e logo as duas estavam sentadas no chão falando sobre suas vidas tão diferentes, mas agora entrelaçadas. Matilde observava a cena de sua cadeira com um sorriso de satisfação. Giovanni se sentou ao seu lado e lhe tomou a mão.
Obrigado por me devolver minha filha, sussurrou-lhe. Você se salvou sozinho, Giovanni. Só precisava de um empurrãozinho, respondeu ela. O jantar naquela noite foi mistura estranha de mundos. Comeram pizza que Giovanni mandou trazer e feijão de Matilde, celebrando a união de família improvável. Mas Giovanni sabia que o caminho não seria fácil. Tinha que reconstruir sua empresa, lidar com o divórcio e curar as feridas emocionais de Brenda. No entanto, ao ver sua filha rir com Lara, soube que tinha a força necessária. Havia pagado preço alto pela verdade, perdendo sua inocência e sua confiança cega. Mas havia ganhado visão clara do que realmente importava, e essa verdade não tinha preço. A integração de Brenda no mundo de Lara não foi conto de fadas instantâneo. Foi processo cheio de choques culturais e aprendizados dolorosos. Mas, com o tempo, as diferenças se transformaram em pontes de compreensão. Brenda aprendeu o valor do trabalho digno, ajudando na horta e descobrindo a satisfação de criar algo com as próprias mãos. Lara, por sua vez, foi presenteada com educação de qualidade, desenvolvendo seus talentos naturais em escola particular paga por Giovanni. Marlene, depois de tocar o fundo, encontrou trabalho humilde e começou lenta jornada de redenção. Aprendeu que a dignidade vinha do esforço próprio, não dos privilégios herdados. Gradualmente reconquistou o respeito de sua filha através de ações, não palavras. Os anos passaram e a pequena casa de Matilde se transformou numa fundação médica gratuita, dirigida por Lara, que se formou médica com honras. A empresa de Giovanni mudou seu foco, deixando de buscar apenas lucro para gerar impacto social positivo. Quando Matilde faleceu pacificamente aos 85 anos, deixou para trás família unida, que havia aprendido suas lições mais valiosas. O amor não conhece barreiras de classe. A riqueza verdadeira está nas relações humanas, e toda pessoa merece segunda chance se estiver disposta a lutar por ela. Giovanni, agora avô orgulhoso da pequena Susana Rosita, filha de Lara, continuou contando histórias para as crianças da clínica. Sua história preferida era sempre a mesma. Como um homem perdido num lixão, encontrou família que nem sabia que precisava. A construtora Romão construía agora casas populares dignas. O antigo lixão virou Parque Verde, e na clínica Matilde, uma placa dourada dizia: "Aqui se cura com ciência, mas se sana com amor." Giovanni havia aprendido que o verdadeiro sucesso não se media em contas bancárias, mas na quantidade de vidas tocadas pelo bem. E enquanto o sol se punha sobre São Paulo, pintando o céu de laranja e violeta, ele soube que sua história, a do empresário e a menina da favela, não era conto de fadas, mas lição de humanidade que ecoaria para sempre nos corações de quem a conhecesse. O legado eterno não era o dinheiro, era o amor transformado em ação. Gostou desta história? Deixe sua avaliação de 1 a 10 nos comentários. Curta este vídeo se a história tocou seu coração. Inscreva-se no canal Histórias Brasileiras para mais conteúdo emocionante e comente de qual cidade você está nos assistindo. Sua participação é fundamental para continuarmos trazendo histórias que inspiram e transformam. Um grande abraço e nos vemos na próxima.